E esse é o janeiro mais seco, né, das últimas décadas, e mesmo com alguma chuva nos últimos dias, a expectativa é de que a secura continue, né, Gislaine, Pois é, infelizmente. Elisângela. O coordenador do Instituto de Meteorologia de Minas Gerais, Lisandro Gemiac, veio explicar para a gente o que está acontecendo com o clima. Bom dia, Lisandro. Bom Bom dia. São dia. muitos mitos, né? O clima está ficando doido? O que está O acontecendo? pessoal fala de El Ninho, né, fala que a gente vive isso de 30 em 30 anos, fala que a seca vai durar 7 anos. Na verdade, a atmosfera é um pouco mais complexa, ela não tem Uhum, ciclos assim tão bonitinhos quanto a gente gostaria que tivesse. Uhum. Realmente tem vários ciclos, e o que a gente está observando hoje é uma anomalia muito forte, uma anomalia, eh, diria que até global, né, que a gente vai ter que estudar ainda para tentar entender melhor. uhum, Mas é uma anomalia que principalmente nos últimos 2 anos, ela tem causado um veranico muito forte aqui sobre o estado. O ano passado, principalmente, esse veranico durou desde meados de janeiro até março, então uhum, praticamente metade da estação chuvosa não choveu, né. E aí choveu bem em abril, mas foi mais na forma de pancadas, então a uhum. forma de pancadas de chuva geralmente não resolve o problema. Uhum. Então o sistema que a gente mais, que é o mais que mais influencia a chuva aqui no sudeste todo, desde Minas e São Paulo, é a tal da zona de convergência do Atlântico Sul, Pois é. que é um sistema que vem desde a Amazônia e Uhum. organiza uma faixa de precipitação que pega todo o centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, algumas pessoas dizem, né, a gente já viu também algumas reportagens, que o desmatamento na Amazônia estaria causando essa seca aqui. Existe algum estudo sobre isso, alguma previsão nesse sentido? Tem alguns estudos científicos, mas ainda estão, avançando. A gente ainda não tem condição de dizer que é isso, Uhum, porque também a atmosfera é tudo interligado, né. Então tem, além da Amazônia, tem a influência do aquecimento do Atlântico, do aquecimento do Oceano Pacífico, dos uhum. sistemas frontais, que às vezes eles são mais frequentes, às vezes eles são menos frequentes. E não é tão simples a gente entender como funciona a dinâmica toda da atmosfera. Por É que, um pouco por que complicado, que essa né? convergência de umidade não tem acontecido? Bom, o que tem acontecido é que tem um sistema que chama alta subtropical do Atlântico. Então, é um sistema de alta pressão. O que é um sistema de alta pressão? É um sistema que impede a formação de chuva, de nuvens. Aqueles dias de céu completamente limpo, com Uhum. pouquíssimas nuvens. Então, esse sistema, normalmente no verão, ele migra para o centro e leste do Oceano Atlântico. Então, deixa os sistemas frontais avançando aqui, os sistemas frontais avançam e organizam a convecção e formam a zona de convergência. Uhum. Nesses 2 últimos anos, esse sistema de alta, ele formou um tipo de bloqueio, então ele não deixou os sistemas frontais avançarem e com isso não organizou a chuva que deveria ter organizado como Uhum. climatologicamente a gente espera. É, e a gente está sofrendo com isso aqui, né, no Sudeste, em Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel, inclusive, visitou a represa de Três Marias, na região central do estado. A represa, onde também funciona uma usina hidrelétrica, está com apenas 10% do volume de água, gente. E, segundo o governo, não há risco de apagão. Depois de sobrevoar a represa de Três Marias, o helicóptero com a comitiva do governador Fernando Pimentel pousou na usina. Ele foi recebido por lideranças políticas locais e diretores da CEMIG. Em seguida, o governador deu uma entrevista coletiva onde falou sobre a impressão que teve da represa. A meta da empresa, da CEMIG, é chegar ao final do ano com cerca de 5% do reservatório. Ou seja, a próxima estação de chuvas com 5%, que já seria uma coisa espantosa, é muito baixo. Deve ser um dos mais baixos índices na história da represa, é o mais baixo. O reservatório de Três Marias está com 10% de sua capacidade, menos da metade do que foi registrado em janeiro do ano passado, quando o índice estava em 28%. O presidente da CEMIG, Mauro Borges, negou que haja a possibilidade da usina parar e que há um planejamento para o sistema elétrico para que não haja problemas no fornecimento de energia. No caso do sistema elétrico, ele é coordenado e planejado nacionalmente, não em nível estadual.
E, nesse sentido, o Operador Nacional do Sistema Elétrico é extremamente eficiente e exerce um nível de coordenação muito afinado. Nesse caso, o setor elétrico, como ele tem um forte planejamento nacional, o risco de ter um colapso no abastecimento é praticamente zero. O governo do estado está se inteirando da capacidade de reservatórios existentes em Minas. Se a gente fizer a seguinte pergunta, qual é a capacidade hoje de reservação de água em Minas Gerais? Ou seja, qual é a capacidade dos reservatórios da Copasa somado com os reservatórios dos sistemas autônomos de água e esgoto, que tem 200 municípios mais ou menos que têm serviços autônomos, mais os reservatórios da própria CEMIG, que numa emergência podem ser usados para abastecimento de água, mais os reservatórios particulares que muitas propriedades têm. Esse é um levantamento básico. O governo do estado deveria ter isso em mãos, saber qual é a capacidade. Não tem, nunca foi feito. Pior do que isso, se você perguntar quantos poços artesianos tem em Minas Gerais, ninguém sabe responder essa pergunta. O governador Fernando Pimentel disse também que acionou o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, para fazer uma análise dos recursos hídricos disponíveis no estado e assim ter autorização para multar aqueles que fizerem uso abusivo de água. O objetivo é reduzir em até 30% o consumo em Minas Gerais. Para o governador, o norte de Minas e a região metropolitana são as que apresentam situações mais graves de seca. Já tomamos as medidas iniciais necessárias para enfrentar o problema, mas estamos com problema em muitos outros municípios do estado, especialmente no norte do estado. Nós temos mais de 100 municípios já em emergência, com racionamento ou rodízio, e caminhando para aumentar esse número. Pimentel comentou sobre alguns investimentos, como a transposição do Rio Manso, para tentar melhorar a situação na capital. Nós vamos aumentar a captação de 1,5 metro cúbico por segundo, que estava previsto, para entre 4 e 5 metros cúbicos, julgando no reservatório do Rio Manso. E aí, como o sistema hoje é interligado, os reservatórios se comunicam, o sistema Paropeba se comunica com Velhas, então você consegue distribuir essa água de forma mais homogênea na região metropolitana toda. Isso vai ajudar bastante. O governador Fernando Pimentel também falou que será feita uma avaliação por técnicos da CEMIG em relação à vazão do Rio São Francisco. Ele destacou a importância do rio utilizado tanto no fornecimento de energia, para o abastecimento de água, e também para a agricultura. E a seca ainda baixou o nível de reservatório de Furnas, do reservatório de Furnas. Imagens enviadas por um telespectador mostram a situação da represa no município de Capitólio, no sul do estado. As imagens do Lago de Furnas foram feitas por um drone, um pequeno aparelho voador equipado com uma câmera de vídeo e manipulado por controle remoto. As imagens revelam o baixo nível da água. As margens, que antes chegavam nos muros das casas, agora estão a metros de distância. Onde era o fundo da represa, hoje cresce mato. Antigas árvores que ficaram submersas na formação da barragem já começam a aparecer. E os piers, onde são ancorados os barcos, estão bem longe das entradas das garagens das casas. Pois é, tem gente ainda mais preocupada porque acredita que essa seca, além de ser cíclica, por exemplo, de 30 em 30 anos, ela dura um período, por exemplo, de 7 anos ou de 10 anos. Então a gente teria aí mais 5, 6 anos de seca pela frente. Isso é mito? É mito, é mito. Estatisticamente, a gente não tem como comprovar esse ciclo bem definido na atmosfera. Até porque tem muitos fenômenos que influenciam essa variabilidade. Eu fiz um estudo recente de precipitação mensal aqui para a capital de Belo Horizonte, o que aconteceu? A gente pensa que nos últimos anos é que foi muito mais seco, Mas o que eu observei foi que nas décadas de 60 e 70 era bem mais seco, em torno de 15% mais seco do que é hoje. Então, as décadas mais chuvosas foram nos últimos anos. Olha só, a gente tem uma tendência a achar que agora que está mais seco, 2010, a década de 90, de 2010. Então, tem muitos mitos, A gente, para tentar entender melhor, tem que pegar os dados e analisar muitas variações. Mas, para o futuro, a gente não tem como fazer uma previsão
precisa. Por exemplo, as pessoas acham que, já que não está chovendo no verão, será que vai chover no inverno? Né, Se a Elisângela? gente está tendo um verão Muita gente doido, pergunta, né? quem sabe o tempo está tão estável, né? É. É possível isso? É possível, mas é muito pouco provável, né? Estatisticamente, a maior frequência do inverno é de não chover nada, chover zero, né? De maio até agosto, chover quase nada. Então, pode acontecer algumas pancadas de chuva durante o inverno, mas nada que vá resolver o problema. Então, a gente tem que se preparar para o pior cenário Sim. que já aconteceu na história Sim. e esperar que ocorra algo melhor, né? Sim. E também os governos esperavam que chovesse, né? Estão esperando que chova. Quer dizer, existe alguma... A meteorologia já previa isso ou não, né? A gente tem possibilidade de calcular isso hoje ou não? O tipo de previsão climática, ele de 1 mês até 3 meses, ele é muito ruim aqui para a região sudeste e central do Brasil. Então, eu diria que é uma zona cinza, assim, que a gente não tem grande previsibilidade. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, é como eu te falei, a gente tem que ver o pior cenário possível e tentar se preparar para o pior cenário É possível. verdade, porque apesar de não ser a pior seca, né, gente, a gente está com mais gente, né? Mas A pode população se tornar pior seca, sabia, É. Elisângela? Né, Lisandro? Isso, Pode se é. tornar pode ser pior. ainda, então. Isso, ainda. o ano passado, ao longo do ano todo, fechou como o segundo ano mais seco da história. Só perdeu para 1963, né? Então, há 50 Pode anos bater o praticamente. recorde, né? Isso. E a estação chuvosa, aqui eu tô fazendo algumas projeções, se chover mais ou menos dentro do clima nos próximos 2 meses, dentro da normal climatológica para fevereiro e para março, é possível que feche entre os 5 ou até mesmo a pior estação chuvosa de toda a nossa história de dados de 105 anos. Então, a gente tem que se conscientizar mesmo e economizar muita água. Com porque certeza, né? Obrigada, não vai né? ter jeito. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Nada. Bom dia. Bom Tchau. dia. Tchau, tchau.